Bom dia, boa tarde e boa noite, gente. Aqui quem fala é o Melvin. Como vocês podem ver, eu estou num novo cenário exclusivo para os vídeos longos. Ficou muito divo, né? E hoje eu trago para vocês a análise de Conserta Corações. Fica até o final para saber a minha opinião sobre esse episódio. O episódio começa com uma visão geral de como o amor está no ar. E claro, o trio Chloe masculino detesta isso, então corta para eles fazendo um quase ritual para invocar a Layla, e que por incrível que pareça funciona, sendo triplamente acumatizados em Demole Amores. Depois da abertura, vemos a Marinette terminando mais um diário, tendo um monte deles desde toda a mentirada sobre o Gabriel, vendo aquela carta que o Gabriel deixou pro filho, caso o pior acontecesse, e a coloca na bolsa, já que quer ver o que o Adrien acha de saber a verdade. Quando Adrien pergunta sobre aquela carta, ela só começa a mentir cada vez mais. Então Adrien vai para sua aula de grego antigo, e vemos o poema, o que é estranho, já que ele não faz essa aula, falando para ele que a Marinette e o Nino estão juntos, e quando olha, realmente estavam, saindo correndo de onde estavam, deixando ele meio confuso e desconfiado. Mas aí, no jardim, vemos o Pam e a Marinette, mas como, enfim, Marinette decide ir perguntar diretamente ao Adrien o que ele acha de saber a verdade. O quarteto principal se encontra, então Adrien fala sobre eles juntos, achando que era só uma pegadinha, e pede para fazerem algo menos duvidoso. Claramente eles não entendem nada. E aí vemos, de longe, o trio acumatizado, que são tipo a camaleoa, só que melhorada por não precisar beijar a pessoa diretamente, indo para a parte 2 do plano. Marinette e Alia conversam sobre o Adrien, com Alia dizendo para amar e parar de mentir descaradamente. O Nelson, estando de Alia, chama o Nino para ir a um lugar mais reservado para uma surpresa, virando o diretor da Mocli, e convoca o Adrien, enquanto ele fazia esgrima, o que é bem interessante, ele não ter parado com essa atividade mesmo depois da morte do pai. E, enquanto passam pelo corredor, encontram a Marinette e o Nino se beijando. Os caras estavam realmente se esforçando para o plano dar certo, mas, para deixar claro, provavelmente foi só um beijo no canto do lábio pela posição, mas, olhando de longe, dá a impressão de ter sido na boca. Depois disso, Adrien persegue os falsos, que mudam de aparência, e acaba encontrando o Nino verdadeiro, ficando fruto da vida por beijar a Mari em plena luz do dia, trazendo à tona aquela paixão que ele sentiu por ela lá em Anime, na primeira temporada. As meninas e Adrien brigam ainda mais, achando que era isso que estava na carta, e ele termina com ela logo em seguida, com Adrien dizendo mais uma vez que odeia mentiras. Meu amigo, se com uma mentira ele já fez esse estardalhaço todo, imagina quando descobrir o resto, Cat Blanc 2 ou melhor, Nêmesis vem aí. Adrien corre desolado, e Marinette o segue, então os três malditos vão para a parte final do plano. O Adrien Fenck está em uma das salas de aula, bem triste, com a Fenck sublime, vindo consolá-lo, e uma Fencalha filmando tudo para ter certeza que o plano deles tenha funcionado. Enquanto isso, o Adrien verdadeiro está andando pelo jardim, depois de ganhar um par de chifres. Viram os meus chifres novos, 100% naturais de fábrica, yes! Essa árvore é enorme, né? Tipo os meus chifres novos, yes! Meus chifres são enormes, yes! Dessa vez eu vou dizer uma coisa de grande importância, mas não tão grande quanto os meus chifres! Ah, peguei vocês de novo! Manés! E vê o poema ali, dizendo que ele tinha razão. Sem entender nada, ele percebe que era tudo uma farsa, e vai atrás da Marinette. Vemos o trio sendo desacumatizado, e a Layla falando que ajudar esses incompetentes finalmente valeria a pena. E quando Adrien vê o Akuma indo para a Marinette, se transformando com sua belíssima sequência remasterizada. Em uma referência a Cat Blanc, Cat Noir ativa o cataclismo para tentar destruir o pobre Akuma. Porém, dessa vez não dá tempo, e o momento que todos estavam esperando chega. Layla entra na mente da Marinette e começa a conversar com ela. Afinal, ela só quer ajudar e consertar o coração da Marinette. E quando Mari pergunta se isso não iria machucar alguém,
Claro que não, como ela disse, só quer ajudar. Então Marinette cai em tentação, sendo akumatizada em Conserta Corações. Bom lembrar que, nesse meio tempo, o Quetinoar se destransformou na frente dela para tentar acalmá-la, mas infelizmente ela não viu nem ouviu nada. Tiki e Adrien ficam espantados ao ver algo raríssimo e muito bonito. Ele tenta conversar com ela, mas não funciona, e ela tenta acertá-lo com seu poder, e a Layla, bem esperta, pede os Moáquilas depois da akumatização já feita, ou seja, ela não terá nenhuma lembrança caso volte ao normal. Perguntando algumas vezes se ela é a Leirebagui, mas é ignorada, até que Adrien consegue segurá-la, conta o ocorrido, dá um beijão de novela e a akumatização se quebra. 10 anos para isso, aí eu vou me tacar de uma ponte. Veja bem, o episódio foi bom e bem construído, porém a akumatização da Marinette durar exatos 1 minuto e 40 e 1 segundos me pegou demais. Seria muito mais legal se fosse um episódio de 2 partes, onde teríamos mais tempo com a Mari akumatizada numa segunda parte, mas não. Enfim, depois disso, Adriennette é recebido com uma salva de palmas. O trio Chloe masculino fica muito bravo com o plano falho, e a Lila percebe que a Marinette está guardando muitos segredinhos. Marinette mente de novo para o Adrien, dizendo que a carta era um poema que não estava pronto, ou seja, ela não aprendeu nada. No quarto dela, ela conversa com a Alia, ainda impactada com sua própria akumatização, quase desistindo. E Alia diz que isso é ridículo, já que bem, quase todo Miraculer já foi akumatizado. Isso a deixa um pouco mais tranquila, e o episódio acaba. Indo para a cena pós-créditos, Marinette percebe que não é o Adrien que não está pronto para a verdade, é ela, se transformando e colocando a carta no lugar mais seguro possível, seu ioiô. Como eu falei, pelo jeito que a akumatização da Marinette foi feita, eu dou nota 7 para esse episódio. Não é ruim, bem melhor que vários episódios de outras temporadas, mas, dentro desta, é um dos piores. Por hoje foi isso, espero que tenham gostado, e até a próxima.